Que tal fazer aquela decoração super farmhouse para sua casa e por que não aproveitar para se inspirar e presentear sua mãe, já que o Dia das Mães está aí pertinho, ou para dar de presente para a avó, para a tia ou para quem mais você ama. Eu estou falando do famosíssimo Amor em Penca e é isso que nós vamos fazer hoje por aqui. Simbora pro vídeo? Oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Vódia Ribeiro e seja muito bem-vindo ao Mil Coisas na Decoração. E como eu já falei para vocês, hoje teremos amor em penca. E eu comecei fazendo o molde de um coração, como vocês viram, mas caso você não queira fazer, pode pegar um já pronto na internet, lá no Pinterest tem vários modelos. E se você vai fazer um igual ao meu, pode dobrar um papel ao meio, desenha metade do coração, recorta, porque quando você abrir, as partes estarão iguaizinhas. E eu comecei a fazer esse primeiro amor em penca em madeira. Peguei um pedaço de madeira surrado que tinha aqui em casa, que na verdade sobrou da construção. E eu desenhei vários corações com o molde que eu havia feito, mas de uma forma que eu pudesse aproveitar o máximo possível dessa madeira. Para cortar, eu usei a minha tico-tico. Coloquei uma lâmina mais fina, na verdade não é mais fina, né? Aquelas cerdas dela que tem o cortezinho mais juntinhas, porque fica melhor para esse tipo de madeira. E depois eu até quero fazer um vídeo só com as minhas ferramentas e algumas coisas que eu uso por aqui. Mas voltando para os corações, eu cortei com bastante calma, porque também foram os meus primeiros testes que eu fiz com curva. Eu sempre cortei reto na tico-tico, então já vão me perdoando por aí, gente, qualquer imperfeição, porque faz parte, né? E para dar o acabamento nesses corações, eu usei a lixadeira. A pessoa aqui, gente, estava tão empolgada que esqueceu que estava filmando, mas eu fui deixando os corações de uma forma assim, o mais lisinho possível e tentando arredondar as laterais. E aí eu já estava muito satisfeita porque era o meu primeiro coração, né? Os meus primeiros corações e eu já estava sentindo assim como ia ficar lindo no final. Nessa fase eu também já observei que precisaria dar algumas lixadinhas a mais. Tentei fazer isso à mão, mas olha, precisa de uma mão boa, tá? E uma boa lixa também. Eu poderia muito bem, gente, ter feito essa curvinha aí no coração, né? Esse leve abaulamento aí com a esmerilhadeira, mas no momento eu tava sem o disco flap, que iria me ajudar bastante. Então voltei para a lixadeira com uma lixinha mais grossa e foi aí que eu vi que o resultado estava mais próximo do que eu queria. Depois disso, eu aproveitei já para fazer o furinho por onde vai passar o cordão que a gente pendura todos esses corações no final. Usei a broca mais fina da minha furadeira, mas depois eu precisei pegar uma broca um pouco maior, porque eu acredito que iria facilitar, já que a gente não passa só um cordãozinho, né? Passa mais de um cordão, então já deixei um pouquinho mais largo aí para facilitar quando for passar. E eu resolvi fazer 3 corações nesse primeiro amor em penca feito de madeira. O primeiro eu resolvi pintar na cor branca, um tom bem clarinho. Na verdade, eu diluí a água de parede mesmo com um pouco de água para ficar assim bem ralinho. Dei 2 demãos, foi o suficiente. E depois ainda peguei uma lixa para fazer aquele aspecto bem rústico assim nas extremidades, nas laterais, que a gente ama nesse estilo farmhouse. O segundo coração eu pintei nesse tom de verde menta. Foi bem aleatório mesmo, a escolha da cor era uma cor que eu já tinha por aqui e ela estava bem diluída e eu fiz o mesmo processo que eu fiz no coração branco. Dei umas 2 demãos só e depois lixei nas extremidades. E o terceiro coração eu quis deixar no tom da madeira mesmo,
esse tom é parecido com pinos, né? Eu não sei bem essa madeira que estava aqui, eu acho que era um tipo de pinos. E eu comecei já a colocar as palavras que eu queria escrever em cada uma. E aqui eu queria mostrar para vocês a escolha dessas palavras, o que me inspirou, na verdade, a colocar cada uma delas. Tem um texto muito lindo que é encontrado em 1 Coríntios 13 e que fala sobre o amor. E esse texto, gente, já inspirou até mesmo música de banda de rock, e eu até quero te inspirar para você ler ele todo depois, mas eu vou me deter aqui a falar do último versículo que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13:13. E realmente, o amor é algo que deve ser visto e vivido em todas as áreas da nossa vida. Porque ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Isso mesmo, eu escolho amar independentemente de qualquer coisa. Um bom exemplo disso é quando a gente se casa com alguém e a gente ama aquela pessoa com todas as virtudes, mas também com todos os defeitos, não é mesmo? Então eu peguei essas três palavras, que é fé, esperança e amor, e escrevi cada uma delas em cada coração. Mas eu escrevi em inglês. E eu sei que tem gente que vai perguntar: mas Evódia, por que você não escreve em português mesmo? Mas é assim, gente, algumas coisas eu escrevo em inglês, outras em português. Eu já escrevi até o meu nome em hebraico no meu cavalete, você acredita? Porque meu nome tem origem hebraica. Então é questão de gosto mesmo. De mudar um pouco. Na sua casa, você coloca do seu jeitinho, tá bom? Para ficar com sua cara. E eu não filmei como eu escrevi cada nome, gente, porque eu peguei fontes diferentes, né, tipos de letras diferentes, para cada coraçãozinho desse ficar com uma letra diferente. Então, você pode escolher a fonte do seu gosto, tá bom? Eu não sei se vocês perceberam que eu havia pintado uma borboleta no coração verde, mas eu achei essas malinhas de viagem bem vintage e resolvi colocar. Daí veio uma pessoinha aqui e falou: mãe, você tirou a borboletinha? Eu achava tão lindo ela. E ela mesma arrancou, gente, a malinha que eu havia colado em cima da borboleta. E eu deixei assim mesmo, porque era algo que eu fiz e que ela estava curtindo, né? Ela estava admirando, então eu respeitei tanto a ideia dela de querer a borboletinha, como a minha ideia de colocar a malinha vintage. Então ficou o gosto das duas, é uma decoração para casa, e aqui a gente respeita o gosto de todos os moradores deste lar. E já que eu tô falando do coração verde, eu queria mostrar essa parte aí de trás, olha, ficou esse risquinho aí de caneta daquele início onde eu tava desenhando os corações, sabe? Então eu resolvi colocar um retalhinho aí de um tecido vintage com uma daquelas malinhas também. Eu não fiz decoração nenhuma na parte de trás, tá? Dos outros corações. Só tô mostrando esse aí porque foi um detalhe, na verdade foi um erro que se transformou num pequeno detalhe decorativo também, para você perceber que nada se perde na decoração. Ah, gente, e lembra do coração que eu falei que eu ia deixar na cor da madeira mesmo? Pois é, desisti, pintei de marrom, porque se você perceber bem, ele ficou muito parecido com o branco que eu havia lixado, então não teve realce nenhum, sabe? E tá aí, eu acho que nesse tom vai dar um destaque maior, tá? Na verdade, eu queria ter pintado ele num tom de lilás, mas como eu já tinha escrito a palavra fé, então eu vi que não iria cobrir o coração se eu pintasse de lilás, então eu resolvi pintar de marrom. E eu achei que ficou legal. Daí eu escolhi a cor branca para dar destaque na palavra fé em inglês, que eu escrevi aí. E também fiz umas manchinhas com um pedacinho de retalho ao redor do coração para dar um destaque mais suave, para não ficar aquele marrom tão pesado, né? E para isso não teve segredo nenhum. Eu peguei um pedacinho do retalho, umedeci num pouquinho de tinta, levemente umedecido mesmo,
e saí manchando toda a borda do coração. Coloquei mais alguns acessórios que eu andei fazendo por aqui, um lacinho, e essa arvorezinha aí era de um chaveiro que eu tinha. Achei muito fofa e resolvi colocar aí no coração onde tem a palavra fé. Já no coração onde tem a palavra amor, eu havia desenhado um coraçãozinho preto também, mas encontrei esse botão todo florido e eu achei que ficou bem lindo para fazer essa composição de amor em penca. E agora a parte mais fácil, que é cortar o fio de juta. Gente, quanto maior você puder cortar, melhor. Eu cortei aproximadamente 1 metro e meio, mas lembre que ele vai dobrar, né, para você fazer o nozinho. Então, eu cortei mais ou menos nesse tamanho, mas se você puder cortar um pouco maior, dependendo de onde você vai colocar, vai ficar bem melhor, com certeza. Me diz o que você achou e não saia daí, porque tem mais um projetinho aqui de amor em penca, feito de tecido. Mas antes eu já quero dar uma dica para quem quer aproveitar essa ideia e adaptar para o Dia das Mães. Você pode mudar as palavras, colocar o nome da sua mãe, colocar eu te amo, uma palavra em cada coração, ou usar aí a sua criatividade. Eu acho que é um super presente, é muito válido. Mas como eu havia falado, vamos ao segundo projeto, que é o Amor em Penca feito de tecido. E eu já vou logo falando que eu precisei me desapegar dessa blusa, gente, que eu amava. Inclusive, no final do meu curso na faculdade, eu fiz questão de fotografar com ela. E é daquelas roupas que a gente ama e não sabe explicar o porquê. Enfim, ela já estava num estado que não dava mais para usar e uma forma dela continuar comigo foi fazendo o que vocês vão ver agora. Sim, eu usei o mesmo molde para desenhar no tecido, na blusa nesse caso, mas eu acrescentei meio centímetro em volta porque ainda teria a costura para dentro. Vocês entenderam, né? E tudo isso foi feito, gente, em meio à reforma da minha cozinha, que eu espero mostrar em breve para vocês por aqui. Mas voltando aos corações, eu resolvi tingir esse tecido, mas tingir de uma forma diferente. Eu usei o nosso queridíssimo café, mas claro que antes eu fiz para tomar, né? E o que sobrou, gente, eu coloquei os coraçõezinhos que eu já havia cortado, né, os tecidos. Coloquei algumas fitinhas que eu acreditei que iria precisar também para decorar os corações. Esperei um certo tempinho para depois eu colocar para secar. E se alguém me perguntar como é que fica, se fica cheiro de café, olha, o cheirinho fica um cheirinho muito suave, não me incomoda esse cheirinho do café, e eu acredito até que com o tempo esse cheiro ele vai sumir. E aí eu quis mostrar para vocês como fica o coração com tingimento e sem tingimento. O tom do tingimento vai depender muito do tipo do café, da marca, se é extra forte, se é tradicional, e também vai variar muito de acordo com a marca do café, tá bom? Enquanto o tingimento, né, secava lá no tecido, eu resolvi ir adiantando e fazer outras ideias em outros tipos de tecido. E um deles foi a juta. Eu achei que ia super combinar com aquele tecido da blusa e eu cortei o coração na juta e resolvi fazer uma pintura, uma graça, né? Peguei um passarinho, uma imagem que tinha lá no Pinterest e coloquei aí com a mão livre mesmo, mas você tanto pode imprimir lá do Pinterest ou usar um stencil caso você tenha, de pássaros, né? De animais ou de frases, aí vai do seu gosto, tá bom? Como eu não tenho stencil por aqui, então vai na mão mesmo. O primeiro que eu fiz, eu achei que não ficou muito legal, porque eu pintei de branco. Mas o segundo, vocês vão ver que ficou uma graça, gente. E eu aproveitei os dois. Coloquei um na parte da frente do coração e outro na parte de trás. Como eu não gosto de desperdiçar nada, eu utilizei os dois, como eu já falei. Mas eu vou deixar aí a imagem das duas pinturas para vocês tirarem suas próprias conclusões. Com os tecidos já secos, eu pude brincar um pouquinho com algumas ideias para decorar cada coração. Então eu recortei aquela renda da blusa, coloquei alguns botões, saí mexendo um pouco e essa hora é deliciosa, né? Porque quem ama fazer artesanato, quem ama decorar,
essa hora é a hora de soltar a criatividade. E eu usei inclusive um tecido xadrez, que eu já usei em outros trabalhos aqui também no canal. É bem característico do Farmhouse, esse tecido xadrez preto com branco. E eu fiz 2 corações usando essa estampa. Esse amor em penca, né? Esses corações que eu tô fazendo com tecido, eles vão ficar um pouco diferente daquele de madeira. Eu resolvi colocar 5 corações. Acho, né, que vai ficar bem cheio e bem bonito. Então, eu pude usar e abusar um pouquinho aí da variedade de tecidos e de estampas. E depois de ter colocado todas aquelas aplicações com a renda, botões, eu trouxe para a máquina. Mas eu queria deixar bem claro também que quem não souber costurar ou não tiver máquina, não impede de fazer o amor em penca em tecido, tá? Você pode colar todas essas aplicações com a cola branca ou com a cola quente, tá? E costurar à mão. Você faz isso tranquilamente sem precisar da máquina, tá ok? Nesse aí eu usei até uma etiqueta de handmade, né? Que é feito à mão, tudo a ver com esse trabalho bem manual. Algumas coisas sim ficaram para ser colocadas depois, porque enquanto tá na minha mão, gente, eu vou incrementando, gosto de botar um frufru, então o que eu coloquei depois, eu usei a cola quente. E o que eu usei antes da costura, eu costurei à mão mesmo, ou então na máquina. E eu costurei todos, deixando sempre uma lateral ali do coração aberto, para quando terminar de encher todo o coração, né, com a manta acrílica, poder fazer o fechamento com a costura manual. E o interessante é que um dos corações, que foi o que eu fiz com a juta, quando eu desvirei, ele ficou desfiando bastante. Então, se você for fazer com a juta, é só ter esse cuidado de costurar ao redor, colocar algum viés, para ele não ficar soltando quando for virar. E eu faço questão de mostrar para vocês alguns dos frufru que eu fiz para enfeitar esses corações. Algumas coisas são botões, outras eu fiz como essa tag linda aí. Algumas eu nem cheguei a usar, né? Deixei aí para os próximos trabalhos, que com certeza virão. Fiz esses retalhinhos aí, um cordão com retalhos para colocar ao redor do coração com juta, né? Em juta. E aí um detalhe de como eu coloquei o cordão no coração. Diferentemente lá do coração de madeira, que eu tive que fazer um furinho, né? Com a furadeira. Esse aí eu precisei costurar para poder segurar esses cordões de juta. Você também pode usar a cola quente, mas eu preferi usar a costura, já que eu estava costurando tudo, então foi costura do início ao final. Depois disso foi só dar aquele famoso nó. Eu não mostrei lá nos corações de madeira, mas é aquele nó duplo que a gente dá para ele ficar bem bonitão. Se você tiver também aquelas contas em madeira, né, aquelas bolinhas em madeira, fica muito bonito para colocar aí. E vai da sua criatividade, você vai colocando alguns acessórios, você pode dar um nó, colocar uma conta de madeira e dar outro nó, pode ir fazendo aí de acordo com a sua vontade e com os itens que você tem em casa, ok? E antes de mostrar ele todo pronto, vamos ver o modelo de cada um. Ah, gente, parece que cada um é um filho, né? Porque foi uma criatividade diferente em cada um deles, alguns materiais diferentes. E a gente cria um carinho, né, por cada peça. Esse aí eu coloquei aquele frufru que eu falei ao redor. Tá aí já começando a ganhar forma. Quando você começa a juntar, você vai colocando em alturas diferentes, porque isso é que dá beleza ao amor em penca. E tá aí pronto essa fofurice que foi o meu amor em penca feito de tecido. Eu acho um super presente para você dar a quem você ama. E principalmente agora no Dia das Mães, eu acho sim um presente muito significativo. Você pode usar as cores que ela gosta, detalhes que ela gosta, enfim, você usa a sua criatividade. Ou quem sabe você pode se presentear nesse Dia das Mães. Caso você não tenha mãe como eu, você pode se presentear, não é verdade? Ou dar de presente para quem você ama. Ah, e se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para o máximo de pessoas possível, tá bom?
Eu te agradeço muito por você ter chegado até aqui. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!